retomar o assunto das invasões de terras, porque esse tipo de comportamento dos invasores traz muita insegurança para o agronegócio brasileiro. Segundo a opinião do nosso comentarista Miguel Daoud, a invasão de terras é uma ação que deve ser combatida, já que fere a nossa Constituição. Vamos conversar com ele? Daoud, você acha que há uma certa leniência do governo brasileiro em relação a esse problema? Eles não deveriam ser mais firmes para tratar desse assunto? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, Priscila, a leniência do governo em relação a invasões de terras, ela assusta, sem dúvida nenhuma, a todos. Por quê? Você ter invasão que está previsto como agressão na Constituição, como crime na Constituição, não importa se é por indígenas ou não. O indígena ele tem vantagens legais, que ele não pode lhe ser imputado certos crimes pela sua incapacidade, mas só que, na realidade, esses indígenas que invadiram esses 250 hectares de terras em Guaíra, né, ali no Paraná, sabem muito bem o que estão fazendo. Então, portanto, invadir terra não é possível. O governo Lula, infelizmente, ele peca em relação a isso por não criticar, por não favorecer, né, os órgãos de fiscalização para evitar que isso ocorra. E isso traz insegurança. Insegurança onde? Só lá onde ocorreu? Não, no país como um todo. Se você é um investidor, você quer investir na infraestrutura, você quer investir em estabelecimentos de produção agropecuária no Brasil, você sempre vai ter em mente que há uma insegurança jurídica. E é tão insegura essa insegurança, Priscila, porque a Constituição proíbe a questão de invasões de terras. Então, você tem a agropecuária no Brasil como o único e praticamente todo instrumento para fazer o Brasil crescer, porque é o setor que é invejado, é o setor que deu mostras, né, ao mundo do que ele é capaz, não porque o governo ajudou, mas sim porque os produtores rurais que têm uma configuração, né, que foram para o Centro-Oeste e foram para outros lugares para poder construir, né, a sua propriedade, eles têm no seu âmago o sentido de desenvolvimento, de investimento. Só que agora, para que nós possamos atingir, né, o ápice da produção de alimentos no mundo e ocupar as terras ainda que nós temos, que são possíveis, são terras que precisam ser recuperadas sem desmatamento, colaborar na sustentação do meio ambiente, não pode viver com uma espada dessa na cabeça. Né? Eu vou aqui investir, de repente vem meia dúzia de invasores, se estabelece aqui e para onde vai o meu investimento? O Supremo Tribunal Federal, quando ele modifica o Instituto da Constituição, que é a questão do marco temporal, e diz que não importa se a pessoa está, se os indígenas estariam ali ou não, durante a Constituição, ele pode ocupar essas terras, você cria uma abertura, né, para a oportunidade de ilegalidades cometidas com essas invasões. Isso precisa ser resolvido, mas só que também o Congresso vem postergando isso, era para ser decidido agora ficou para outubro, e sabe lá se vai ser em outubro, eu acredito que não, que é eleição, e o Congresso, evidentemente, né, como sempre, e erradamente, vai parar. Então, Priscila, eu resumo a minha fala, né, para dizer o seguinte: o governo ele erra redondamente quando ele não pune e não mostra insatisfação com esse tipo de comportamento de segmentos da nossa sociedade. Aí a gente acompanhou, né, inclusive, né, a matéria da Valéria Burbello. A gente vê um desfecho muito triste, né? Um dos agricultores dessa fazenda atingido por um pedaço de pau caído. A gente mostrou nas imagens, não sei se você pôde acompanhar,
mas e não é assim, eu acho que não é o desfecho que a gente quer de nenhuma situação, né, Daúde? Não pode ser resolvido dessa forma, né? Priscila, mas vamos pensar o seguinte: qual é a garantia que os proprietários têm, né? Infelizmente, não deve haver reação, né, porque isso pode causar mortes, ferimentos, como a gente viu. Mas se você tem a sua casa, alguém invade a sua casa, é natural que você tenha uma reação mais dura também. No caso de propriedades rurais, né, se invade, ninguém tira mais. O governo ele é leniente, a polícia não vai. Então você cria essa animosidade que é ruim, né, nesse setor. Infelizmente, eu não pude entrar logo em seguida em que a matéria foi colocada, mas eu vi as fotos na matéria do Canal Rural, né, que está lá no site do Canal Rural, e vale a pena você ler para você entender bem o que está acontecendo. Então, isso tudo, Priscila, nos deixa insatisfeitos com essa realidade que a gente vive. Até quando? Até quando que nós vamos ter que aturar a leniência do governo em relação a esse tipo de coisa? Defendendo a propriedade privada, né, Daúde? É sobre isso, está na Constituição e temos que tomar aí uma atitude, temos que ficar alertas para que isso não aconteça outras vezes, né? A gente não quer que aconteça, que vire um hábito. Obrigada aqui pela sua participação, uma excelente tarde para você e te espero amanhã. Obrigado, Priscila. Até amanhã. Um abraço a todos.